Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bem-vindos ao Braincast Zip, formato curtinho e compacto aqui no feed do Braincast, onde eu trago algumas novidades sobre o mercado de criatividade, comunicação e cultura digital. Nesse episódio eu conversei com a Juliana Rochel, que é CMO do Nubank. Ela conta um pouquinho sobre a evolução da comunicação da marca nesses últimos 10 anos, né? Inclusive amadurecendo bastante, o investimento do Nubank no segmento de alta renda com o Nubank Ultravioleta. Vamos entender, inclusive, como que o Nubank lidera o ranking de marcas à prova de futuro, um estudo lançado aí recentemente pela Future Brand. Além disso, a Juliana compartilha com a gente as estratégias aí do Nubank para se conectar emocionalmente com a audiência, incluindo várias ações com franquias aí da cultura pop, como a Casa do Dragão, The Office, e mais recentemente essa grande campanha com Friends, que você pode assistir lá no b9.com.br, tá? Então é isso, confere aí a minha conversa com a Juliana Rochel. A gente lá no B9 acompanha o Nubank desde os primeiros dias, né? Com as campanhas, as ações e as iniciativas. E o Nubank está com 10 anos, né? 11 anos já. Então, um jovenzinho pré-adolescente, exato, mas que está tendo que amadurecer bastante rápido, né? Uhum. Então, eu queria que você contasse um pouquinho esse processo de transformação, né? Porque a gente tinha uma marca super rebelde, desafiadora naquele começo, e que agora, com o passar dos anos, vem tendo um tom um pouquinho mais, apesar de não abrir mão, né, do entretenimento, como a gente vai falar hoje, mas um tom um pouquinho mais sólido, institucional. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo aí, como foi essa mudança? Eu acho que ela foi natural, Carlos, porque assim como a marca, né, já tem 11 anos, assim também nosso consumidor que começou com a gente, né, dentro de um momento de vida, também foi evoluindo conosco ao longo do tempo. Então, o que a gente tem percebido é a essência da nossa marca, que tem esse olhar de disrupção, de inovação, de ser realmente desafiador, né, do ponto de vista de olhar por outras óticas o que tem a ser oferecido, isso continua. Tá. O que a gente tem feito é refinando a forma que a gente faz isso, né? Acho que a gente coloca num lugar, vou chamar de maturidade, mas é muito mais de como que a gente acompanha esse movimento natural, né, do nosso próprio crescimento como organização, do nosso consumidor, e a marca, como é uma marca muito simbiótica do ponto de vista do modelo de negócio, estar em função da marca e a marca em função do modelo de negócio, então essas coisas elas andam meio que juntas, sabe? Não tem um rompante, agora mudamos, né? Foi uma evolução. E você, nesse processo, para manter essa essência original, você acha que tem alguma, em relação até aos primeiros clientes, né, do Nubank, a gente tinha muito esse processo de as pessoas estarem na fila para conseguir, que era uma marca desejada. Sim. Você acha que corre um risco, de repente, de criar um atrito aí entre essa imagem de marca, de parecer mais banco, como o Nubank nunca quis parecer? Acho que a gente segue num olhar que é muito particular nosso, né? De como que a gente pensa inovação, como a gente pensa marca, como a gente pensa produto, e tudo isso está dentro de um pensamento muito único, né? Então não é que existe a inovação isolada do produto e da marca, todo mundo está com o mesmo... quase com a mesma mentalidade, né, de como que a gente pensa o processo criativo aqui dentro. O processo criativo no lato senso da coisa. Criação, desde campanha até produto. Então, acho que o que a gente percebe é que esse consumidor que estava conosco, né, com esse senso de desejo e essa paixão, ele continua conosco, tanto que a gente é a marca mais amada do Brasil até hoje. Por uma instituição financeira, que é uma loucura, né, se pensar numa instituição financeira amada. Então, mas acho que isso diz muito sobre a forma que a gente conversa com esse consumidor. E essa conversa não mudou. O que ela está sendo é aprimorada e navegando por outros aspectos da cultura, né? Sim. Aí a gente chega na cultura do entretenimento hoje. Esse diálogo, que é muito próximo do consumidor, ele segue. Então a gente entende que esse consumidor que lá atrás se apaixonou por essa coisa, né, um pouco disruptiva e vanguardista, ela segue existindo, só que em outras formas e em outros tempos. Perfeito. E aproveitando que acabou de sair, né, a nova campanha com Friends, né, com o Joey do Friends. You know, banking doesn't have to be that complicated. Tell me about it. What if I told you you could have a bank where everything is easy?
where everything could be solved with an app on your phone. I'm listening. Do it. Do it, Matt. Do what? You know what. The answer's in your name. Matt LeBlanc? LeBlanc? Up. Come on, you got this. LeBanc. Matt LeBanc. Yes. A bank that's entirely new. A new bank. Queria que você contasse um pouquinho dessa estratégia por trás dessas parcerias de associar o Nubank a essas grandes propriedades da cultura pop, né? A gente já teve Casa do Dragão, The Office, agora Friends. Qual que é o pensamento aí por trás dessas parcerias? Quando a gente pensa em territórios que a marca pode atuar, a gente leva em conta alguns fatores, né? Acho que tem um fator de cultura, né? Entender qual que é o elemento da cultura que está acontecendo e que elemento é esse que nos dá espaço para a gente ser quem a gente é como marca. Uhum. Porque o que a gente não quer é forçar o consumidor a vir. A gente quer ir aonde a conversa do consumidor está. Então, nesse lugar, entretenimento, obviamente, né, filmes e séries mais especificamente, ele dá uma expansão, um espectro de atuação muito bacana, porque a gente tanto pode fazer parte da conversa com esse consumidor, quanto pode trazer os nossos lançamentos, nossas novidades, para esse mesmo universo de maneira muito mais fluida e orgânica. Então, acho que é uma combinação de entender comportamento, né? E aí a gente olha o comportamento com relação a filmes e séries, entender onde a gente pode ser genuíno nesse lugar, e foi essa junção que nos trouxe para essa estratégia agora. Sim, e tem uma brasilidade aí também nessas campanhas, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Eu acho que parte da lindeza de ser brasileiro, né? Dessa coisa maravilhosa que é ser desse país, é a gente ter essa mente criativa muito aberta, né? E muito convidativa ao novo. Sim. E muito receptiva, né? Ao diferente. Então isso ajuda. E essa nova campanha, como que foi a criação, a produção? Queria que você contasse um pouquinho como que surgiu a ideia e todo esse trabalho. Você estava contando um pouquinho na conversa anterior. Como é que foi chegar a convencer o Matt LeBlanc? Foi uma grande doideira, mas a gente conseguiu. Não vou mentir, foi uma grande loucura, porque a gente teve esse primeiro pensamento no começo desse ano. E para uma produção dessa escala, você pensa isso com 12, 18 meses de antecedência, né? Sim. Uma produção que envolve, né, quando você fala de celebridades, né, do patamar que é o Matt LeBlanc, quando você fala de produzir isso fora do país, enfim, é bem complexo. Mas como nosso DNA é o DNA da inovação, da disrupção, como eu falei, então isso mora em todas as facetas do Nubank, a gente falou, cara, a gente acha essa ideia incrível, a gente sabe que tem um componente de impossível importante nela, mas a gente não vai desistir. O e não assim, já tinha, né? O não a gente já tinha, né? Por todas as esferas a gente já tinha não. Você contou que fazia 30 anos já, 20 anos que ele não fazia nenhum tipo de pelo que a gente entendeu, ele fazia comerciais antes de ser o Joey de Friends, né? Quando era uma carreira iniciante de ator, mas depois ele nunca mais fez. Tá. Porque ele realmente era muito restrito em associação com marca, entender profundamente qual era aquela, né, exposição dele com aquela marca. Então, a gente ficou muito feliz quando ele aceitou, né? Foi uma honra. Eu imagino o processo de convencimento. Então, foi mais fácil do que a gente imaginou que ia ser. A primeira instância ia ser complexo porque a gente tinha esse histórico dele não se envolver com marcas. Então, obviamente, o bom senso diria, se ele não se envolve, por que ele se envolveria com vocês, né? Uma marca brasileira, que obviamente é gigantesca, mas está distante, né, do universo. Sim. E a gente falou, não, cara, a gente vai mostrar para ele que a gente é uma marca fantástica, que as pessoas nos amam, que a gente tem uma ideia genial, que a gente precisa dele, porque ele é o centro, né? Essa história, ela faz sentido com ele. Sim. E aí deu certo. E nesse desdobramento ainda tem um filme principal, assim como a gente viu no The Office, né? Que era os aviões de papel, né? Planos no papel. Planos no papel, exatamente. Que teve a abertura da papelaria, né? Teve. Como que vai ser o desdobramento dessa campanha? Tem um filme inicial e depois vários filmes? A gente tem esse curta, né? Que começa junto agora com a campanha principal na segunda-feira. A gente tem vários conteúdos, né? A gente tem conteúdos em social, a gente tem blurbs dessas campanhas, porque o mais legal também é você ver os blurbs disso tudo, né? Então, vai ter isso também super espalhado por aí. A gente já teve uma ação que a gente colocou as portas de Friends por São Paulo, para as pessoas fotografarem. Foi uma comoção geral, porque tem, né, essa conexão emocional importante com a série no Brasil. E a gente combina com uma experiência que chama Friends Experience, que a gente patrocina,
é o maior patrocinador da experiência no Brasil pela primeira vez na América Latina. Ah, que legal. E a gente inaugura ela no dia 28 de novembro. Boa. Antes da gente chegar na experiência, queria te perguntar sobre a parceria com a agência, né, com o Wieden Kennedy, Sim. nessas campanhas, de como tem sido esse processo. O Wieden tem sido um super parceiro. Eu acho que essa relação de marca e agência é uma relação que a gente tem que olhar com muito cuidado e com muito apreço, porque é uma troca de energia gigantesca, né? Então, a gente sai de um olhar e a gente não quer esse olhar de um parceiro que me fornece um serviço. A gente quer um olhar de um parceiro que está com a gente, né, no processo todo, seja ele difícil ou não, sucesso ou não, mas que compra conosco, né, esses movimentos. E a Wieden tem se mostrado, ao longo desses anos, uma super parceira. E essa campanha de Friends foi também uma super sacada deles, que a gente, obviamente, né, juntos ali co-criamos e conseguimos chegar onde a gente chegou agora. Legal. Você falou de experiência, e aí, além de trazer essas campanhas, além de trazer essas experiências para o Brasil, também teve com Casa do Dragão. Isso. Os clientes Nubank têm vantagens, né, exclusivas. Tem. E aí é onde eu gostaria de entrar no Nubank Ultravioleta, né? Beleza. Por que vocês decidiram, né, e como foi esse processo de se aprofundar nesse público e as experiências que vocês têm oferecido para esse segmento? É um segmento que, obviamente, é um segmento importante, né, para nós, é onde tem um valor ali de potencial importante nesse segmento de alta renda. Então, a gente decidiu, dentro, né, da nossa estratégia de avanço, né, já chegamos em 98, alguma coisa, milhões de clientes, já 100 milhões dentro do Brasil. Então, é natural que a gente tenha dentro da nossa base todos os recortes do Brasil. Né? Então, a gente tem esse recorte também de alta renda aqui. Então, a gente entendeu que para esse recorte, a gente precisava pensar numa experiência diferente, né? De produto, de experiência de marca, de experiência de benefício. Então, a gente desenhou um novo ecossistema para o Ultravioleta, que no passado era só um cartão de crédito. Sim. E hoje é um segmento inteiro que serve esse público, com uma série de diferenciais. Então, acho que passou por um olhar de entender as necessidades desse público hoje, que é um público que já é bem servido, de maneira mais ampla, mas que a gente quer trazer o olhar de Nubank, de como servi-lo melhor, né? E com mais ainda intencionalidade e com mais qualidade. E aí a marca, ela vem para dar esse respiro, né? Para esse consumidor entender e se relacionar com uma nova forma de lidar conosco. Então, a gente tem experiências desde coisas que a gente vai lançar daqui a pouco. Tá. Na semana que vem você terá mais novidades, né? Que é uma experiência também super importante para esse target, olhando para comportamentos que esse target tem já hoje. Outras mais no final de dezembro. A gente está construindo, né, todo esse ecossistema, não só de marca, mas também de experiências para eles. Mas hoje eles já contam com um serviço muito, muito estruturado e muito sólido em termos de relacionamento conosco. Sim. E a estratégia de comunicação da última campanha que eu vi passa bastante por essa questão de economia de tempo, né? A gente tem um olhar que é muito mais de como que a gente tira o ônus da pressão do consumidor, né? Então, a gente olha para o olhar de descompressão. Então, em vez de ter uma conversa muito da performance, né, da tensão, da pressão, a gente vai para um outro lugar. Qual é o nosso papel como instituição financeira para tirar essa carga cognitiva e esse ônus, essa pressão que esse consumidor já tem, né? Porque ele já tem uma série de coisas. Então, o banco, a instituição financeira não pode ser mais uma que onera esse consumidor. Então, a gente quer trazer para esse lugar de conversa. É que você vê o efeito ultravioleta, né? Qual é a mágica que acontece quando você está conosco. Sim. Né? A temática de campanha que como deveria ser, né? Como a gente deveria provocar o consumidor, a gente provoca essa conversa, né? De como que você pode olhar para o seu tempo de maneira mais intencional. Então, essa um pouco da história por trás. E essa questão das conexões com cultura pop também acabam falando com esse público. Eles, né? falam, mas é um outro território, né? Porque a gente usa para Nubank, né? O Nubank que a gente conhece, território de filmes e séries, e para outra vida a gente usa território de descompressão, ligado muito mais a viagens, experiências urbanas. A gente vai para um outro lugar. Tá. Mas filmes e séries é universal, né? Eu acho que mais estrategicamente a gente tem dois posicionamentos diferentes. Sim, eu fiquei pensando muito pela questão da nostalgia, né? Até pela idade do público que acompanhava. Sim. Tudo bem que The Office e Friends continuam sendo algumas das séries mais assistidas até hoje, né?
mas que tem essa sobreposição aí, né? Tem. E tem essas vantagens para os clientes de alta renda, Sem essas dúvida. experiências. Não, né? tem super, mas aí quando a gente desenha esses territórios, a gente desenha com um pouco mais de precisão para cada um dos públicos. Então, quando a gente desenha filmes e séries, ela tem um foco muito no Nubank, que é óbvio que o cliente pode usufruir e curtir, né, e participar. Mas a gente desenha território para ultravioleta, ele é uma outra conversa. Legal. Então a gente coloca para ser estrategicamente bem posicionado para as duas marcas. Muito bem. Eu vi uma entrevista sua que você fala sobre a importância de manter essa conexão emocional com o cliente, né? E eu queria, pensando bastante em comunicação, como que vocês fazem essa tradução na comunicação, pensando justamente que o Nubank é de 100% digital, Sim. né? Como que acontece essa conexão mais próxima com as pessoas? Acho que primeiro, né, aquele meu mantra que eu adoro falar de paixão por dados, obsessão por pessoas, porque essa dualidade é que ajuda a gente a captar as histórias mais interessantes e as verdades humanas mais interessantes, que não tem nada mais poderoso que o poder das histórias, né? A gente se conecta com as histórias das pessoas, com a nossa própria história, e a gente tenta buscar essa força de conversa para se conectar. Então, por isso que a gente tem conseguido, ao longo desses 11 anos, ter tanta força de marca e tanta essa legião, né, de fãs que adoram e que estão com a gente, que debatem as coisas com a gente e que se coloca num lugar de diálogo. Acho que isso é bem importante, né? A gente não ir num lugar da marca ser a detentora da verdade ou da conversa, mas muito mais um facilitador dessa conversa. Então, acho que isso facilita muito a gente ter esse lugar que a gente ocupa hoje, né, no coração dos nossos consumidores. Para a gente encerrar, eu vi uma pesquisa que saiu, acho que semana retrasada, que colocou o Nubank como marca número 1 no ranking Future Proof, né? Uma pesquisa, um estudo da Future Brand. Então, tem várias marcas brasileiras ali, mas o destaque é o Nubank em primeiro lugar. Na sua visão, o que significa ser essa marca à prova de futuro, né? E como se manter nessa posição pelos próximos anos? Acho que ela vem de 2 elementos, né? Primeiro, a convicção nos nossos valores, né? A gente é muito convicto do que a gente acredita como valor e princípio norteador para construir modelos de negócio que sejam importantes, que sejam especiais para os nossos clientes, de maneira muito transparente, muito verdadeira. Acho que esse é um. E, ao mesmo tempo, a gente ser elástico. Né? O quanto que a gente consegue, dentro desses valores, ir se moldando mediante os movimentos de cultura, movimentos do comportamento humano, e acompanhar essa conversa com humildade, né? Sem ter essa prerrogativa, essa arrogância de achar que a gente sabe qual é a verdade ou a gente detém a verdade. Então, acho que essa combinação de convicção com elasticidade, flexibilidade, ajuda a gente a alçar esse lugar de ser uma marca muito pronta, né, pro futuro e pro mais que venha por aí. Muito bem. Então é isso, muito obrigado pela conversa. Obrigada a você, foi ótimo. Obrigada, prazer, Carlos. obrigado. Prazer, obrigada.